Pessoal, estamos de volta, então, para a gente continuar trabalhando a responsabilidade civil do Estado. Como eu disse para vocês, agora a gente começa a falar da responsabilidade civil do Estado no caso da omissão. Porque até então, o que a gente está analisando? A gente está analisando a responsabilidade civil do Estado quando o agente público, nessa qualidade, através de uma conduta, causa danos a alguém, né? Tanto é que a gente viu que os elementos que eu preciso comprovar são a conduta do agente estatal, o nexo e o dano, para que eu tenha a responsabilidade, para que eu tenha o dever de indenização por parte do Estado. Agora, a gente já vai para outro assunto dentro, claro, né, da ideia da responsabilidade civil, em que eu começo a analisar com vocês a responsabilidade civil por omissão. Então, a gente começa a trabalhar agora a responsabilidade civil por omissão, que é justamente, né, o dever de indenização no caso de uma omissão do Estado. Então, em virtude de uma omissão, em virtude de uma falta de conduta do Estado, né, por parte da administração pública, um determinado particular ele sofreu um dano. E aí agora o que a gente vai analisar é como que vai se dar essa responsabilidade no caso da omissão, né, no caso dessa falta de conduta. O que a gente viu? A gente viu que a responsabilidade civil do Estado ela é uma responsabilidade objetiva, levando em consideração tudo que a gente já trabalhou, né, na nossa aula, e essa responsabilidade objetiva ela faz com que não seja necessária a comprovação nem de dolo e nem de culpa. Que basta comprovar na conduta, né, o que a gente analisou, basta comprovar a conduta do agente estatal, o nexo e o dano, para que o Estado ele tenha que indenizar. Agora, quando a gente pensa na omissão, não tem como eu pensar nesses três elementos. Você concorda comigo? Quando a gente pensa numa omissão do Estado, eu não tenho uma conduta, eu tenho uma falta de conduta. Então, a gente tem que analisar agora quais seriam os elementos necessários para que eu tenha a responsabilidade civil do Estado no caso da omissão. Para que o Estado ele tenha um dever de indenizar um dano que foi causado por uma omissão do Estado, por uma omissão da administração pública. E por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando a gente fala de omissão, é extremamente importante que a gente entenda que nem toda falta de conduta é ilícita por parte da administração. Nem toda falta de conduta da administração pública vai ensejar uma responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque a gente tem que entender que em determinadas situações a administração pública ela vai se omitir, ela tem que se omitir. E por que a administração ela tem que se omitir em determinadas situações? Por causa do princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade ele estabelece? Ele fala que a administração pública ela só vai atuar quando houver determinação em lei. Então, a administração pública ela só pode atuar quando houver uma previsão em lei. Se eu não tenho previsão em lei, a administração pública não pode atuar. Lei naquele sentido amplo, né? Obviamente, se eu não tenho uma previsão no ordenamento jurídico como um todo que fundamente a atuação do Estado, que fundamente a atuação da administração, a administração ela não pode atuar. Ela tem que ficar parada. Então, muitas vezes, essa falta de conduta é lícita. Essa falta de conduta está certo. A administração ela só precisa atuar quando a lei, o ordenamento jurídico determinar a sua atuação. Então, não basta, aqui no caso da omissão, eu falar que se tiver uma falta de conduta, um nexo e um dano, eu tenho responsabilidade civil do Estado. Porque nem toda falta de conduta vai levar ao dever de indenização. Então, quando a gente pensa nos elementos aqui com relação à responsabilidade civil por omissão, é importante nós entendermos que eu tenho que comprovar 4 elementos para que eu possa pedir uma indenização do Estado em virtude da omissão. É necessário que eu comprove a falta de conduta, o nexo, o dano, mas eu também tenho que comprovar um 4º elemento, que é o descumprimento do dever legal de agir. Então, são 4 os elementos necessários que eu comprove para que eu tenha uma responsabilidade civil do Estado por omissão, para que o Estado ele tenha que indenizar em virtude de uma falta de conduta. Eu tenho que comprovar, claro, a falta de conduta, o nexo, o dano, mas eu tenho que comprovar um 4º elemento, que é o descumprimento do dever legal de agir. O que eu tenho que comprovar? Eu tenho que comprovar que a administração pública ela tinha um dever legal de agir. Então, que o ordenamento jurídico, né, a lei naquele sentido amplo, determinava a atuação da administração, e ela não atuou, ela descumpriu o seu dever legal de agir. E aí sim eu tenho responsabilidade civil por omissão. Então, falta de conduta, nexo, dano e descumprimento do dever legal de agir.
Vou pensar em vários exemplos, vou trabalhar vários exemplos com vocês aqui, mas eu posso pensar num exemplo muito simples, tá? Foi um exemplo que, inclusive, aconteceu já há um tempo, que foi o seguinte. Uma professora de uma escola pública municipal, ela começou a sofrer ameaças de um aluno. Ela, sei lá, deu uma nota ruim para um aluno, e o aluno começou a ameaçar a professora, falando que ia bater na professora, que ia matar a professora, enfim, começou a ameaçar ela. Ela, obviamente, com muito medo, ela foi até a diretora daquela escola pública municipal, e aí você há de concordar comigo que a diretora ali está representando o município naquela situação, né, como numa relação de hierarquia ali dentro da escola. E aí essa professora contou para a diretora tudo isso que estava acontecendo, essas ameaças que ela estava sofrendo. A diretora não fez nada. Diretora entrou por aqui, saiu por aqui, nem deu ideia, não fez nada. Claro que talvez ela pudesse não conseguir evitar o dano, mas ela nem tentou. Ela não fez nada, fingiu que nem escutou que aquela professora estava sofrendo ameaças. E aí o que aconteceu? Poucos dias depois, a professora estava saindo da escola e quase apanhou, enfim, o aluno bateu muito nela, enfim, sofreu uma série de danos ali por aquela conduta daquele aluno. Você concorda comigo que aquela diretora, ela tinha um dever legal de agir? Ela tinha um dever legal de pelo menos tentar evitar aquele dano? Talvez ela não conseguisse, claro, no caso prático a gente tem que entender isso. Mas ela tinha um dever de tentar pelo menos evitar aquele dano? Tinha. Ela fez alguma coisa? Não, ela não fez nada. Então eu tenho uma falta de conduta, um nexo e um dano, e um descumprimento do dever legal de agir. Ela tinha que ter atuado e ela não atuou. Sempre que a gente pensa, então, na falta de conduta, o nexo e o dano, e o descumprimento do dever legal de agir, eu posso falar, então, na responsabilidade civil por omissão, tá certo? Então, a responsabilidade civil por omissão, ela depende desse quarto elemento, que é o descumprimento do dever legal de agir. Visto isso, a gente aprofunda um pouquinho aqui com relação à natureza jurídica dessa responsabilidade civil por omissão. Eu quero entender com vocês qual é a natureza jurídica da responsabilidade por omissão, porque até então a gente está falando, né, estava falando, né, até nosso bloco passado, da conduta, né, de quando a administração ela faz alguma coisa, quando a gente atua e causa um dano, que aí a gente viu que a responsabilidade ela é objetiva. Não temos dúvida com relação à conduta do agente estatal que tem um nexo e um dano, que a responsabilidade é objetiva, não depende de comprovação nem de dolo nem de culpa. O bicho pega pra gente é quando nós vamos analisar a responsabilidade civil por omissão. Por quê? Porque eu tenho uma divergência doutrinária com relação a essa natureza jurídica. Então, vai existir uma divergência doutrinária com relação à natureza jurídica da responsabilidade civil do Estado por omissão. Em princípio, pessoal, eu posso citar para vocês aqui 3 correntes doutrinárias. A gente pode pensar em 3 correntes doutrinárias e aí depois eu trago o que a gente vai levar para a prova, tá? Mas a gente pode pensar aqui em 3 correntes doutrinárias com relação a essa responsabilidade por omissão. Primeiro entendimento que a gente pode trazer é um entendimento encabeçado, por exemplo, pelo Eli Lopes Meireles. O Eli Lopes Meireles, ele fala que a responsabilidade civil do Estado, no caso da omissão, ela é objetiva da mesma maneira. Então, para o Eli, a responsabilidade civil por omissão, ela continua sendo objetiva. Ele fala que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não vai diferenciar uma conduta comissiva ou omissiva. O 37, parágrafo 6º, ele não traz essa questão de se é por uma conduta, se é por uma falta de conduta. Então, para o Eli Lopes Meireles, essa primeira corrente doutrinária, a responsabilidade ela seria objetiva sempre, tanto na conduta quanto na falta da conduta. Outra parcela da doutrina, que aí eu até poderia trazer como uma doutrina ainda majoritária, é o entendimento que a gente tem, por exemplo, do Celso Antônio Bandeira de Mello, da Maria Silvia Zanella de Pietro, que vai nos dizer que a responsabilidade civil por omissão, ela seria subjetiva. Para o Celso Antônio, para a Maria Silvia, a responsabilidade civil do Estado, ela seria subjetiva com presunção de culpa. Com presunção de culpa. Presunção de culpa. Então, para a Maria Silvia, para o Celso Antônio, a responsabilidade na omissão ela é subjetiva. Porque, para eles, essa necessidade de se comprovar esse quarto elemento, que é o descumprimento do dever legal de agir, faria com que essa responsabilidade ela deixasse de ser objetiva e ela se tornasse subjetiva. E aí, com uma presunção de culpa, né, com relação à hipótese em que eu tenho o descumprimento do dever legal de agir. Então, para uma doutrina
mais clássica, vamos dizer assim, e aí durante muito tempo sim majoritária, e a gente tem que considerar que muitas vezes pode aparecer para a gente ainda questões que sigam, né, esses autores mais clássicos, a responsabilidade ela seria subjetiva. Mas aí, agora nós temos uma terceira corrente doutrinária que vai ser seguida, inclusive, pelo STF. Então, é o que eu imagino que vai aparecer para a gente em prova. É o que tem mais chances de aparecer para a gente em prova, porque o STF ele vem tendo decisões em que, reiteradamente, ele vai fazendo essa diferenciação. O que essa doutrina mais moderna vai dizer? Eles falam que, para que a gente possa diferenciar a natureza jurídica da responsabilidade civil por omissão, seria necessário analisar se essa omissão, ela seria uma omissão genérica ou se seria uma omissão específica. Então, para alguns autores, por exemplo, Sérgio Cavalieri, Guilherme Couto de Castro, enfim, os autores são mais modernos, né, vamos dizer assim, em comparação com a doutrina clássica que a gente está acostumado a adotar, mas que vem sendo seguida pelo STF, eles vão dizer para a gente que, no caso da omissão, eu tenho que diferenciar, analisar no caso concreto, se aquela omissão é uma omissão genérica ou se é uma omissão específica. Para esses autores, e seguidos pelo STF, se eu tenho uma omissão genérica, a responsabilidade ela vai ser subjetiva. Então, para esses autores que fazem essa diferenciação, quando eu tenho uma omissão do Estado, mas é uma omissão genérica, a responsabilidade ela continua sendo subjetiva. Como assim uma omissão genérica? Quando eu não tenho um dever específico de agir do Estado. O Estado ele tem que atuar de forma genérica com relação a alguma coisa. E ele descumpriu esse dever. Então, responsabilidade civil por omissão subjetiva. Então, o município ele tem o dever de garantir as ruas limpas e os bueiros desentupidos. Se, eventualmente, ele se omite nesse dever, que é um dever geral que o município tem com todo o município, né, com relação a todo o município, ele vai responder, mas ele vai responder por uma responsabilidade subjetiva. Então, eu teria, né, necessariamente, esse descumprimento do dever legal de agir, no caso da omissão genérica, como uma presunção de culpa que traria, então, uma responsabilidade subjetiva. Agora, para eles, quando eu tenho uma omissão específica, eu teria, nesse caso, a responsabilidade objetiva. Então, a omissão específica, ela faria com que a responsabilidade civil do Estado por omissão, ela se tornasse objetiva. Flávia, quando que eu teria uma omissão específica? Quando eu tenho um dever específico de agir do Estado. Quando eu tenho um dever específico de cuidado, por exemplo. Se eu tenho um dever específico de agir, se eu tenho um dever específico de cuidado por parte do Estado e ele descumpre esse dever específico, a responsabilidade ela vai ser objetiva. Volta comigo, vou voltar aqui no nosso material, lá atrás, quando a gente estava falando da morte do preso no presídio. Lembra daquela história? Aquela decisão do STF, que, como eu disse, né, é extremamente importante, conhecida, enfim, no direito administrativo, que era a morte do preso no presídio. O que o STF entendeu? O STF entendeu que o Estado ele responde de forma objetiva, porque, em virtude da relação de custódia, o Estado ele tem um dever de garantir a integridade física e moral daquele preso. E se o Estado descumpre esse dever específico de cuidado, descumpre esse dever de garantir a integridade física e moral do preso, o Estado vai se responsabilizar. E o STF aqui, nessa decisão que a gente já anotou no seu caderno, ele deixou claro que a responsabilidade ela é objetiva. Claramente, a gente tem o que aqui? Uma omissão específica, que vai trazer, então, uma responsabilidade objetiva. Então, se eu tenho um dever específico de cuidado, e a questão ela vai trazer algum elemento que demonstre, né, esse dever específico de cuidado. Ou um desses casos que a gente já tem decisões aqui do STF, né, que aí a gente já sabe que existe um dever específico de cuidado. E ele descumpre esse dever específico de cuidado, claro, comprovados, né, a falta de conduta, o nexo dano e o descumprimento do dever legal de agir, responsabilidade civil do Estado, e aí, nesse caso, sim, uma responsabilidade objetiva. Tá certo? Trouxe duas decisões interessantes para a gente analisar essa questão do dever específico de cuidado. Vamos analisar aqui, então, duas decisões do STJ que tratam para a gente dessa questão da omissão e que a gente consegue perceber essa omissão específica.
Primeira decisão que a gente tem do STJ é uma decisão em que o STJ ele foi analisar a responsabilidade civil do Estado por causa do falecimento de um advogado por um disparo de arma de fogo dentro de um fórum. Então, estava tendo uma audiência dentro de um fórum, ali de um tribunal de justiça de um determinado estado, e aí o advogado, ele morreu, porque o réu, ali naquela audiência, ali dentro do fórum, conseguiu pegar uma arma de fogo e acertou no advogado. Então, o réu, que obviamente não deveria ter contatos com arma de fogo, né, ali dentro de um prédio público dentro do fórum, ele conseguiu pegar de alguma maneira uma arma de fogo, atirou no advogado e o advogado veio a falecer. E aí foi analisar, o STJ foi analisar se o Estado deveria ou não se responsabilizar. Antes da gente ler, eu trouxe bem resumidamente aqui a decisão. Mas qual que foi o raciocínio do STJ? O Estado, ele tem um dever específico de cuidado de garantir que num prédio público, num fórum, onde eu tenho trânsito de pessoas que estão respondendo por crimes, ele tem um dever específico de cuidado de garantir que as pessoas ali, elas não vão ter um acesso a uma arma de fogo. Então, se eu possibilito, eu descumpro de alguma maneira esse meu dever específico de cuidado, eu vou ter que responder, né? Eu, o Estado, vou ter que responder. Então, o que o STJ entendeu? Que o Estado responde por falecimento de advogado no fórum, causado por disparo de arma de fogo por réu em ação criminal, pois tinha o dever de garantir a segurança. Então, esse aqui é um dever específico de cuidado. Por que é um dever específico de cuidado? Porque dentro daquele fórum em que eu tenho pessoas que são réus em ações criminais, eu tenho que ter um cuidado maior. E se eu descumprir de alguma maneira, né, se o Estado descumpriu de alguma maneira esse dever de cuidado, responsabilidade civil. Então, essa responsabilidade aqui, pelo falecimento de advogado, por disparo de arma de fogo no fórum, é uma responsabilidade objetiva. Quem quiser anotar essa decisão, ela aparece para a gente lá no informativo 674 do STJ. Informativo 674 do STJ. E uma outra decisão de 2022, né, um pouco mais recente, essa decisão do falecimento foi de 2020, uma decisão um pouco mais recente de 2022, é a hipótese, né, foi a situação em que aconteceu um homicídio dentro de um hospital público. Então, eu tive um homicídio dentro de um hospital público. Qual que foi a história, gente? Eu tinha uma pessoa que estava internada em um hospital público, e aí a pessoa estava lá internada, outra pessoa que queria se vingar, enfim, que queria matar aquele que estava internado, conseguiu entrar no hospital com uma arma de fogo e matou, causou danos àquela pessoa que estava internada. Mesmo raciocínio, dentro de um hospital público, o Estado ele tem que ter um dever maior de cuidado, de garantir que nada vai acontecer, que ninguém vai entrar com uma arma de fogo. Se ele descumpre esse dever específico de cuidado, responsabilidade civil objetiva. Então, o STJ trouxe para a gente esse entendimento de que o hospital deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências. Responde objetivamente pela conduta. Então, o hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança, contribuindo, então, de forma determinante e específica para o homicídio que aconteceu nas suas dependências, responde objetivamente pela conduta omissiva. Olha aí, responsabilidade objetiva. E aí o STJ continua, a conduta do hospital, que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos seus pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de licitude, qual seja fato de terceiro. Então, o que o Estado alegou era um excludente de licitude, né, alegando que não deveria responder. Na verdade, não deveríamos nem chamar de excludente de licitude, né, e sim excludente de responsabilidade, que era o fato de terceiro, que é um excludente, né, de responsabilidade, mas eu não tenho, nesse caso, esse excludente, por quê? Porque existia um dever específico de cuidado. Então, a responsabilidade aqui também objetiva. Informativo 740 do STJ. Informativo 740 do STJ. Tranquilo até aqui, gente? Tudo certo com relação a essa responsabilidade civil por omissão? Vamos fazer só mais uma observação com relação à omissão para a gente já passar para o próximo ponto, que é a reserva do possível.
Na verdade, eu quero só entender com vocês essa reserva do possível. Se quiser, depois eu dito uma frase rápida para você anotar aí, resumindo tudo. O mais importante para mim é que você consiga entender, tá? O que é essa chamada reserva do possível. Pessoal, o que acontece? Não precisa anotar agora, não. Anota daqui a pouco, tá? Quando for para anotar, eu te falo. Pessoal, o que acontece? Muitas vezes, o Estado ele tem um dever legal de agir, ele tem um dever legal de fazer alguma coisa, mas por inúmeras limitações que ele sofre, ele não consegue fazer aquilo. O exemplo, acho que o melhor exemplo que a gente pode pensar, a gente tem vários, mas o melhor exemplo que a gente pode pensar, por conseguir enxergar isso no nosso dia a dia, é a segurança pública. O Estado ele tem um dever de garantir a segurança pública. É uma previsão constitucional. O Estado tem o dever de garantir a segurança pública da sociedade, da coletividade. Sabemos disso. É um dever legal de agir. É um dever que está lá na Constituição, inclusive, de agir. Agora, você já foi assaltado? Ou assaltada? Ou pelo menos conhece alguém que já foi assaltado? Roubaram o celular? Roubaram roubaram alguma coisa? Provavelmente, infelizmente. Mas provavelmente, ou você já foi assaltado, ou você conhece alguém que já sofreu algum tipo de atuação assim, algum tipo de crime assim. Eu fui assaltada há pouco tempo atrás. Há algumas semanas, estacionei meu carro lá perto da Assembleia, porque eu tinha uma reunião rápida num outro prédio que não é o que eu trabalho. Quebraram o vidro do meu carro, roubaram o meu computador. Anta também, deixei o computador lá, roubaram. Bem feito pra mim, eu sei, mas enfim. Sofri então um dano, sofri um prejuízo. Eu posso ajuizar uma ação em face do município? Vou ajuizar uma ação em face do município, ou em face do Estado, ou em face da União, alegando que o Estado, né, como um todo, ele tem um dever de me garantir a segurança pública e que se roubaram o meu computador, agora o município ele vai ter que me indenizar pelo computador que me roubaram. Eu posso fazer isso, gente? Poder, Flávia, você pode. Mas eu vou ter uma indenização? Não. Não por quê? Porque ainda que o Estado, como um todo, tá, pensando nos entes federativos como um todo aqui, eles tenham um dever de garantir a segurança pública, é impossível que eu tenha um policial, ou que eu tenha um guarda municipal, ou que eu tenha alguém para garantir a segurança pública em toda esquina. Ou andando atrás de cada pessoa na rua para garantir que ninguém vai sofrer nenhum tipo de dano. Por quê? Porque o Estado tem limitações. Eu tenho limitações orçamentárias, financeiras, eu tenho limitação de pessoal, eu tenho limitação de razoabilidade, né? Não tem como a gente imaginar um policial em cada esquina o dia inteiro para garantir que nada vai acontecer. Então, nesse caso, eu não vou ter direito à indenização, ainda que eu entenda que exista um dever legal de garantir a segurança pública. Porque não era possível cumprir esse dever legal. Entende? Então, nesse caso, esse descumprimento do dever legal de agir, ele ocorreu porque não era possível para o Estado agir em virtude de todas as limitações que ele sofre. Agora, vamos pensar no outro exemplo. Vamos imaginar que agora eu estou andando na rua e aí eu vejo que está vindo uma pessoa para me assaltar. A pessoa já está com uma faca, já está com um revólver na mão, está vindo na minha direção, eu já estou percebendo, ele já está ali falando que ele vai me assaltar. E aí, quando eu olho para o lado, tem um grupo de 15 policiais conversando, batendo papo. E aí eu corro e entro no meio do bolinho lá dos policiais. Entro lá no meio para tentar me proteger. E aí esses 15 policiais vão abrir a roda, cruzar os braços e me deixar ser assaltada. Nesse caso, era possível para o Estado agir? Era. E ele descumpriu esse dever? Descumpriu. Então, responsabilidade civil do Estado? Responsabilidade civil do Estado. A gente tem um exemplo que aconteceu de fato, que foi uma história que aconteceu lá em São Paulo. Um advogado, ele estava saindo do fórum, lá de São Paulo, do município de São Paulo, do Tribunal de Justiça, né, de São Paulo, e aí ele foi assaltado, roubaram um Rolex dele. Ele estava saindo, o Rolex custava, sei lá, muito. Rolex deve custar quanto? Uns 100, 200 mil? Roubaram pra mim já tá errado, né, gente? A pessoa ter um relógio de 200 mil reais, não consegui entender, mas vamos, tá, beleza, finge que tá ok. Mas enfim, ele estava lá saindo do fórum, alguém foi lá, tomou o relógio e saiu correndo. E tinha um grupo de policiais ali na porta do fórum, que poderiam ter tentado ali, né, resolver, poderiam ter tentado ali pegar aquela pessoa, ou segurar a pessoa que tinha praticado aquele crime. E eles não fizeram nada. Então, nesse caso, eu tinha um dever legal de agir, e o Estado poderia agir, pelo menos para tentar evitar aquele dano. E não fez nada. Então, nesse caso, o Estado vai responder. O Estado teve que pagar o Rolex do advogado. Por quê? Porque o Estado, neste caso, ele poderia tentar agir. Ele poderia tentar cumprir aquele dever legal. Entende? Então, essa é a chamada reserva do possível. Pode colocar para mim no caderno o seguinte, agora para quem quiser anotar um resumo rápido. O Estado
não irá responder, o Estado não irá responder se o descumprimento do seu dever legal, o Estado não irá responder se o descumprimento do seu dever legal ocorre por limitações impostas ao Estado. Ocorre por limitações impostas ao Estado. Nesse caso, a atuação está fora da reserva do possível. Nesse caso, a atuação está fora da reserva do possível. Tranquilo? Ok? Deu para entender essa tal da reserva do possível? Beleza.